Olá, meus amores, e agora nós vamos dar sequência às nossas atividades com a aula de História. Então, peço que vocês peguem um livro aí de vocês na página 416 e 417, onde vocês irão realizar a atividade, ok? Então, vamos aprender um pouco mais aí, né? Uma curiosidade sobre a história do mundo, né? Então, olha só, nós vamos falar sobre as divisões da história. Então, acompanhe aí a explicação. Para facilitar os estudos, né, alguns historiadores dividiram a história em alguns períodos, certo? De tempo, alguns períodos de tempo, de acordo com as transformações políticas, culturais e sociais. Então, como foi feita essa divisão? Vou colocar aí no vídeo para vocês verem. A história do mundo, em geral, é dividida em 5 grandes períodos: pré-história, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. Observem aí que em cada período há um grande acontecimento que marca seu início, certo? Então, o início de outro sempre tem, quando vai começar um período, tem um acontecimento, né, que marca o início desse período e outro que marca seu fim. Um marca o começo e outro marca seu fim. Por exemplo, o principal acontecimento que divide a pré-história da Idade Antiga é o surgimento da escrita, que ocorreu aproximadamente há 4.000 anos antes de Cristo, ok? Então, vamos aí, olhando essa imagem, vamos ver o quê? Que alguns historiadores do século XIX, vamos assim dizer, dividiram essa longa trajetória humana sobre a Terra em 5 grandes períodos, que foi esses que eu falei aí, certo? Só que repare que essa periodização considera as sociedades, essa divisão feita por alguns historiadores, considera que essas sociedades sem escrita eram sociedades sem história, como lá na pré-história, certo? Então, muitos historiadores, né, tem uma controvérsias que uns fizeram essa divisão, mas tem outros que não concordam com esse tipo de divisão, porque aqueles outros acham que as histórias, né, as sociedades sem escritas lá na pré-história não tinham histórias para contar, né? Eram sociedades sem história. Então, observem aí. Os historiadores atuais não aceitam essa divisão entre pré-história e história, porque eles consideram que as conquistas humanas anteriores à escrita, né, antes de chegar à escrita, antes de ver a escrita, são tão importantes quanto as posteriores. Então, eles não concordam muito com isso, certo? Os povos que não desenvolveram a escrita também possuem uma história movimentada, que precisa e pode ser mais conhecida, certo? Então, há controvérsias sobre essa divisão aí da história do mundo, certo? Que uns acham que eram não tão importantes, né? No caso, na pré-história anterior à invenção da escrita, não eram, as sociedades dessa época não eram consideradas históricas, eram sem importância, mas tem tanta importância quanto as posteriores, certo? Vamos ver aí dentro desses cinco grandes períodos, né, que marcam a história do mundo, a Idade Contemporânea, que é onde vai se encaixar essa história do Brasil aí, que é dividida em períodos também, divididos de acordo com grandes marcos da política de nosso país. Então, observem aí na imagem essa divisão da história do Brasil, que se encaixa justamente na Idade Contemporânea. Então, vemos aí o período pré-cabralino, a colônia, o Império e a República, né, dos dias atuais, certo? Então, eu quero que vocês leiam aí novamente, né, esse textinho e façam as reflexões no exercício aqui, certo? Da página 417. Espero que tenha ficado claro um pouquinho aí para vocês, mas não tão claro, né? Porque é um pouco resumida aí essa parte das divisões da história.
E nós vamos fazer um trabalho relacionado a essa divisão, certo? Que vai ser a próxima atividade de história. Vocês irão pesquisar sobre esses períodos aí da história do mundo. Mas isso aí é uma explicação para outra aula, ok? Então vocês irão saber mais a fundo aí sobre esses grandes períodos que marcaram a história do mundo, tá certo? Então respondam aí o exercício da página 417 e depois nós falamos sobre a pesquisa, né, sobre esse assunto para vocês ficarem saberem mais, desenvolverem mais, né, e absorverem melhor o conteúdo. Beijos, até a próxima aula.